para o nosso tempo agora, nós vemos, irmãos, o engano que Jesus tem visto também no meio da igreja. Porque Jesus, quando fala para uma igreja daquela região ali, servia para todo o corpo, toda a igreja que estava na Ásia, assim também serve para nós hoje. Serve para nós hoje. Eu vou contar uma visão que Deus me deu, eu não ia contar, mas vou contar agora. Presta atenção, meus irmãos. Nós oramos à meia-noite, foi uma glória muito grande. Há 2 dias Deus tem me falado que vai me mostrar algo. Eu falei, será, meu pai? Quando será? Quando será? Não que eu estava duvidando, mas quando será esta visão? E Deus falou, vai ser no sonho, vai ser em sonho, vou te mostrar esta visão. E quando, mais tarde, de ontem para hoje, eu vi o dirigente de uma congregação e eu cumprimentei ele, falei assim, eu estou vindo da reunião. Falar, pois é, eu nem sabia, porque eu estive sexta-feira pregando na congregação, estive no círculo de oração de manhã, estive também pregando no sábado à tarde, eu não fiquei sabendo dessa reunião. Não sei porquê, não fui informado, eu também não iria, não tinha como eu ir nessa reunião aqui em Goiânia. Eu creio que esta reunião de obreiros na Igreja Deus é Amor é nacional, né? Eu acho que em todos, eu acho que os irmãos sabem, não sei se assim da sua cidade ou no seu estado teve reunião de obreiros aí da Igreja Pentecostal Deus é Amor, irmãos. Se alguém participou, está sabendo, diga amém aí. Deixa eu pôr visível aqui o chat de oração, porque o Espírito Santo intercede por nós. Mas não vamos ficar de boca fechada, irmão? Não, nós temos que orar, temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Que bênção, meus irmãos e irmãs. Então, meus irmãos, aí nós oramos à meia-noite, de ontem para hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estivemos aí, meus irmãos, era mais ou menos 4 e pouco da madrugada. Eu tive uma madorna. E aí eu acordei para orar ali. E logo depois assim eu peguei no sono, meus irmãos, e acordei, era mais ou menos 5h20 mais ou menos. E nesse intervalo eu tive uma visão. E a visão, meus irmãos, eu não fui na reunião, não sabia dessa reunião. Eu me dei na visão, em sonho, porque sonho é revelação, é visão de Deus. Porque eu já tinha falado e eu estava orando há dias só no Espírito. E eu me dei dentro de uma reunião da igreja. Não vi a placa, não, mas eu vi que eram assim, os membros obreiros, assim, como de uma igreja de doutrina. Eu via muitos irmãos de branco, alguns irmãos de branco, e de repente eu via o pastor do nosso estado aqui em Goiás, pastor Gumercindo do Prado. Ele estava à esquerda do púlpito da igreja, de repente subiu no púlpito daquela igreja um moço, jovial, cabeludo, aquele cabelo vaidoso, que não é costume do crente, sim, meu irmão, a Bíblia não ensina, a Bíblia ensina a ser cabelo curto. Eu vi ali, eu já senti uma repulsa, eu não estive na reunião, mas ele mostrou. E eu vi que o pastor Gumercindo, como que ele não podia falar nada, como que ele não estava falando, ou não podia falar, ou não estava falando, ou não tinha chegado a vez dele ainda. E aí alguém falou assim, você sabia que aqui em Goiás agora tem mais pastores? Eu falei, pois é. Nós aqui do canal Jesus, nós oramos há uns 2 anos atrás acerca disso e agora foi, né? E eu comentava assim, de repente aquela pessoa passou um momento ali, um louvor. E no louvor eu chorava muito, meus irmãos. Eu chorava aquele choro triste. Aquele choro assim, falei, meu Deus, mas por quê? Aquele choro que eu não conseguia explicar. E de repente naquela visão, meus irmãos, eu vi alguns obreiros, alguns de branco e outros não. Alguns misturados com as irmãs, misturados com os homens. Falei, mas isso aqui não é certo, não, o costume não é assim. Deus já começou a mostrar algo desordenado desde o começo da visão. E de repente, meus irmãos, aquele moço, aquele jovem obreiro, eu falei, meu Deus, não deveria ser mais um ancião? Não deveria ser uma autoridade eclesiástica mais assim, mais anciã, mais experiente? Por que esse jovial? Ele tão jovial e me encarava. E eu em espírito ali de branco, eu estava de branco, e de repente ele falou assim, agora todo mundo vai virar e vai olhar para essa televisão. De repente, mas ele pegou aquela televisão e colocou no meio, apareceu no meio daquela reunião de obreiros, aquela televisão enorme. E aquela televisão, agora todo mundo vai ver aqui, nós vamos prestar atenção no que vai ser falado nela. E eu logo já repugnei, falei assim, eu não olho, nem olhar eu vou. E quando eu falava assim, nem olhar eu vou, e veio em mim assim, aquela assim, agora observa.
veio em mim assim, agora observa. E eu observava aqueles que não olhavam, passaram a olhar pela televisão. E eu falava, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aquilo eu rejeitava e eu comecei a repreender. E de repente ele olhou com fúria para mim e alguns irmãos também olhavam com fúria. Eu falei, irmão, no mundo espiritual, meu, o povo sabe quem é você, irmão. O diabo sabe quem é você. Talvez você não pense, meu irmão, mas na sua congregação, no seu estado, no seu país, o inimigo sabe quem é você, se você é de Deus ou não, viu? Está no mundo espiritual principalmente. E ele olhava para mim e falava assim, mas eu não estou fazendo divisão na igreja. E eu falava assim, e dentro de mim vinha aquela resposta, está fazendo sim, mundanismo e engano na minha casa. E Deus falava assim, eu não aceito a idolatria na minha casa. Essa idolatria, meus irmãos, é o engano do diabo. E eu falava, meu Deus, por que essa televisão? E eu peguei e repugnava assim, eu vi aquelas anciãs, aqueles irmãos de doutrina que não olhavam, passaram a olhar. E o Senhor falava comigo assim, depois que eu estava orando, eu fui orar para Deus me dar interpretação, Ele me deu interpretação de tudo. E quando eu vi uma parte, Deus falava assim, meu servo, eu não aceito a televisão, as imagens, as filmagens. A filmagem na minha igreja é colocar televisão. Televisão é filmagem. Filmagem na minha igreja foi assim. Não foi mais outra coisa que ele falou. Filmagem na minha igreja é televisão. E é uma idolatria e eu aborreço. Irmãos, eu estou dando esse estudo aqui de última hora. Eu não ia trazer esse estudo. Eu ia... Amém? E nesta visão o Senhor falava comigo acerca dessa televisão, rejeitava e ele olhava para mim com muita fúria, algumas pessoas, como assim, eu quero ver se ele vai falar alguma coisa. E eu já repugnava, de repente, meus irmãos, aquela televisão ali, como se fosse uma reunião, todo mundo tinha que estar obedecendo, e eu falava, meu Deus, mas isso aí é o trono de Satanás dentro das igrejas. Isso aí é o trono de Satanás dentro das igrejas, a idolatria, isto aí, meu, é o engano, é o império do anticristo imperando e entrando nas igrejas. Irmão, era uma reunião de obreiros e foi ontem aqui em Goiás. Orem por mim, meu, vou passar o resto. E aí, meu irmão, eu vendo aquilo, de repente, aquelas cadeiras transformou como se fosse mesa de restaurante. E alguns irmãos de branco, mas nem todos. O pastor, a primeira parte que eu vi, ele estava separado assim, mas não estava. Não tinha ação. Como que impedia de falar, mas não falava. E de repente, meus irmãos, começou a chegar banquete, comida para todo lado, comida para todo. Eu falei, meu Deus, mas aqui não é restaurante, aqui não é restaurante, aqui é uma casa de Deus, aqui é a reunião. E eu vi alguns de branco e outros não, e ali sentava, irmão, aquela briga, aquela ganância para alimentar. E eu falava, meu Deus do céu, como não pode acontecer isto? Está errado. Misericórdia. Aí eu vi alguns irmãos, falei, irmão, alguns vinham me vir e falaram assim, irmão Elismar, que bênção, estamos revendo, como se há muito tempo que não nos víamos. E eu, de repente, meus irmãos, eu fui e acordei e comecei a orar, não lembrei não. De repente o Senhor falou assim, meu servo, eu te mostrei uma visão. Quando, meu Deus, é verdade, o Senhor me mostrou uma visão acerca da reunião. Irmão, está tendo engano. Agora eu falo, é só a igreja do amor que passa peleja assim? Toda a igreja tem que vigiar, meu irmão. Toda corrupção, o inimigo quer colocar contra a vida dos crentes. Como estamos nós? É verdade, irmãos, eu não tinha na reunião, mas Deus me mostrou. O sangue de Jesus, Deus já me mostrou o símbolo também da maçonaria, irmão, no púlpito da igreja. Um dia eu me de dentro dessa igreja e eu via meu símbolo da maçonaria, um homem vestido de paletó e gravata preto, tudo preto. Ele desceu do púlpito da igreja e começou, só que eu não vi o pé dele. Ele escondia os pés, quando eu olhava no pé dele, eu falava, olha no pé dele. Quando eu olhava, eu via um pé de bode, meus irmãos. O espírito do engano entrando, meus irmãos, e agindo, meus irmãos. Palabassurianda, labastéria. E ele queria orar para o povo, falar, em mim não. Mas interessante, meus irmãos, Deus mostrava alguns de branco, ou seja, nem todos estão contaminados, são a 10ª parte, são o dízimo do Senhor, são os remanescentes do Senhor.
É verdade, para que haja meu testemunho, para salvar alguns que estão se corrompendo. Muitos têm sido despertados. Eu sei que através dessa palavra Deus vai despertar pastores, obreiros, irmãos e irmãs. Eu estou aqui pagando preço na oração também. Aleluia. Falei, não ia passar. Por que Deus me mostrou? Porque para mim, meu Deus, eu deixei de ser de congregar, nunca era evangelista, e tinha ele sentava entre os grandões lá, deixei tudo. Só para estar orando aqui na internet, porque Deus mostrou agora, eu vou engolir tudo. Estou passando tudo, falo tudo mesmo. É verdade, meus irmãos. Está batendo com essa palavra que nós lemos aqui. Esta visão foi nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a carta que nós lemos aqui é verdade, meus irmãos. E eu lembro muito bem que Deus falava, meu servo, eu não agrado da filmagem. Irmão, pô, tem muitos irmãos aí, é só força de expressão. Tá careca de saber que Deus não agrada de filmagem no culto. Deus falou, é televisão. Alguém pode falar assim, irmão, mas você tá vindo com isso aí agora que eu já sei disso há muito tempo. Pois é, mas agora Deus me revelou claramente também. E eu estou compartilhando com a igreja a visão que Deus me deu em sonho. O que será que vocês podem comentar acerca disto, né? É verdade. Mas o Senhor falava, eu não agrado que isso faz na minha igreja, porque onde está dois ou mais unidos em meu nome, Deus está no meio. Só que não mostrava lá no púlpito uma direção de Deus, não. Não mostrava. E imperando, irmãos, e eu falava assim, meu Deus, não tem volta. Na visão falando, não tem volta, a corrupção vai entrando. A corrupção vai entrando. Deus falava assim, a corrupção. A corrupção. Eu não agrado da filmagem. E a manipulação, os obreiros sem força, alguns se contaminando e outros rejeitavam. Muito poucos. E eu via, mas como se fosse assim, 100 pessoas, mais ou menos umas 30 pessoas ou 20 eu via de branco. O resto eu não conseguia ver a cor da roupa. Roupa alabassurianda alabastéria. Não é verdade, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe. Aqui a carta que nós lemos aqui na palavra está acerca da igreja de Pérgamo. Jesus falando, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele falou aqui no versículo, voltando para a palavra aqui, mas umas poucas coisas